nós queremos também trazer para você uma inspiração. O Rodrigo Aze está aqui conosco e a gente já dá as boas-vindas a ele, porque ele é inspiração para muita gente. Para nós hoje aqui vai ser uma delícia mais uma vez conversar com você. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite e eu tenho certeza que vai ser um sucesso. A gente vai poder, através da nossa história, ou inspirar ou ajudar alguém. Ah, mas isso eu também tenho certeza. Sabe por quê? Porque o Rodrigo tem história. E uma pessoa que tem história e transforma a sua história para transformar a vida de outras pessoas, então essa pessoa merece a nossa atenção. Por isso a gente já começa conversando com o Rodrigo, porque ele não nasceu, né, dono de uma academia. Mas hoje ele é o proprietário, CEO já está se tornando uma hold, porque eu tenho outras empresas entrando também, mas o mais interessante é que ele começou por inspiração dos seus pais. Seria mais ou menos isso? A atividade física sempre fez parte da sua vida, de certa Perfeito, forma? Rita. Foi dessa forma. Os meus pais, eles são educadores físicos, são professores de educação física, então, desde criança, a gente sempre foi inserido, eu e a minha irmã, nos esportes. Então, o esporte ele foi apresentado para nós como um estilo de vida e até hoje nós temos esse DNA do esporte, da atividade física, e a academia, ela sempre foi um sonho do meu pai, né? Aqui agora é algo bem particular, mas era o sonho do meu pai ter uma academia e isso sempre ficou no meu coração e no coração da minha irmã. E Deus ele acabou privilegiando a gente através de algumas ações em poder hoje concluir com mais de 50 academias dentro da rede. 50, mais de 50 academias? Mais de 50, hoje são 51 E eu sei academias. que tem novidade, mas a gente vai deixar a novidade para daqui a pouco. Perfeito. Porque você não começou com 50. Inclusive, como foi o seu início? Pensando nesse sonho do seu pai, como que você fez para ter a sua primeira academia? Olha, meu pai ele sempre foi um grande engajador da minha vida. Tanto é que sou muito grato porque ele pagou meu primeiro ano de faculdade, aí depois o segundo em diante aí ficou comigo mesmo, mas ele sempre foi um incentivador. E a primeira academia, ela sempre foi um desejo antes mesmo de começar a faculdade. E até durante a faculdade era um sonho ainda muito distante da minha realidade, porque eu sempre fui um aluno com auxílio de governo, então o meu segundo ano, até a conclusão do curso foi através do FIES. E aí, quando a conclusão do FIES veio, eu comecei a guardar um recurso, um dinheiro, para eu poder ter o meu primeiro negócio. Porém, eu sempre trabalhei na área de academias. Isso desde os 18 anos de idade, eu sempre fui estagiário, sempre ingressado nesse modelo. Então, você já conhecia o ambiente de uma academia, não só como usuário, mas até mesmo como professor, como auxiliar ali na orientação? Isso, eu sou educador físico de carreira. Agora sim, de formação, mas eu estou pensando no tempo que você ainda estava na faculdade, fazendo todos esses trabalhos dentro de uma academia. Isso, eu sempre fui estagiário de academia, professor de academia, coordenador de academia, gerente de academia e proprietário de academia. Então, passei por toda a jornada que um estudante tem para se tornar um dono de academia. Nunca pulei nenhuma etapa dentro do processo e, obviamente, tiveram muitos percalços dentro desse caminho. Qual foi a sua primeira dificuldade em adquirir uma... Porque todo empresário passa, você mesmo agora colocou os seus percalços, mas quando você olha para trás e vê lá a primeira academia que você teve algo muito difícil que você não conseguiu levar em frente ou não conseguiu transpor o obstáculo e aceitar o desafio? Sim, todos. O primeiro conselho que eu diria para qualquer empresário ou empreendedor é que antes de dar certo vai dar errado. Então você pode ter uma ideia mirabolante, você pode ter um plano perfeito dentro da sua cabeça, não vai ser concluído da forma que você espera. E os desafios que aparecem no meio do caminho, eles não podem ser uma barreira ou um bloqueador. E qualquer frustração que você tenha não pode ser paralisador, porque isso serve para tudo na vida. Se eu perguntar para você hoje se você tem algum problema, você vai me relatar alguns. Mas isso, se te paralisar, ele vai te paralisar em todas as frentes da sua vida, correto? Verdade. E no dia de amanhã, tudo vai passar. Por exemplo, a pandemia. Todo mundo que tá assistindo passou pela pandemia e no momento da pandemia não sabia se ia conseguir passar.
correto? Então, no mundo do empreendedorismo também é assim. Irão aparecer muitos desafios. Quando você vence um desafio, você já tem que se preparar para o próximo. Se você não vence esse desafio, ele se acumula com o próximo. Então, o empreendedor ele tem que ter esse DNA de resolução de problemas. Ele não pode ser uma pessoa, um perfil de pessoa que evita problemas, evita conflitos, evita dificuldades. O empreendedor no Brasil, ele já começa com a primeira dificuldade, vencendo a barreira de querer empreender no Brasil. E isso ele tem que levar como um estilo de vida. E ao longo desse estilo de vida, terão muitos relatos de desafios superados. Assim como nós. Por exemplo, a primeira academia não foi a Evoque. A primeira academia se chamava Academia Grêmio Fitness, que eu não consegui concluir com o projeto. Eu fali a primeira academia e a primeira Evoque surgiu depois de 6 anos. Eu até vou dar uma paradinha aqui, porque o que acontece com a maioria das pessoas que começam o empreendimento, falam, eu vou empreender, eu vou começar, começam e no seu caso, como a primeira academia faliu, as pessoas, quando isso acontece, elas, você falou agora, paralisam. Elas não querem continuar, não conseguiram vencer esse desafio, elas não querem seguir em frente, ficam com medo. Esse medo que paralisa. Sim. Você não ficou paralisado? Não, porque o sentimento de perseverança, ele sempre foi maior que o de frustração. Eu já me frustrei e me frustro até hoje na vida. Porém, nunca foi um paralisador por conta do meu perfil. E caso esse não venha a ser, né, o perfil das pessoas que estão assistindo, o que é importante? Sempre ter alguém ao seu lado que vá te apoiar dentro de um projeto. Porque esse alguém que vai te apoiar, ele possivelmente vai ser aquela pessoa que te puxa da lama no dia difícil. Então, ter uma pessoa também é muito importante caso você não tenha o mesmo perfil ou a mesma personalidade de superação. Aí envolve uma questão de personalidade. Tem algumas pessoas que elas são mais melancólicas, tem algumas outras pessoas que não são tão. Enfim, essa diferença de perfil é importante ter alguém de apoio. Porém, até aquela que não tem, ela vai precisar ser perseverante e persistente para que conclua um projeto. Até se comparado a um casamento, terão alguns momentos difíceis ao longo do seu casamento, que sempre são superados por conta do amor. O amor do negócio também ele tem que ser maior do que as frustrações que você vai passar. Nossa, legal isso, Rodrigo. Então, a gente teve um hiato ali de 2012 a 2018, que esse hiato foi só um período que eu tive para me preparar para o novo negócio. Até uma curiosidade interessante, tiveram alguns fatores que foram bem legais aqui para eu comentar. Depois que a gente fechou a primeira academia, tinha pontos que eu via e eu falava assim, puxa, isso aqui ia ser perfeito para uma academia. Eu ligava, visitava, olhava, mas eu não tinha dinheiro para iniciar um novo negócio. Mas você já estava sonhando. Exato. O primeiro, antes de concluir um projeto, é sonhar com o projeto, se planejar para o projeto, até que ele se conclua. Se você tem um desejo dentro do seu coração, ele pode ser que ele não faça a concretização amanhã, mas desde hoje tem que acontecer um planejamento para que isso se conclua. E o problema entre a primeira academia que quebrou e a primeira que deu sucesso, o problema não, a solução da primeira que quebrou para a primeira que fez o sucesso foi a forma que eu entrei dentro do negócio. Como assim a forma que eu entrei? Quando quebrou, eu tinha tudo para entrar frustrado no primeiro projeto da Evoque. E eu entrei com o combustível de eu vou fazer totalmente diferente do que eu fiz com a primeira. Você aprendeu com os erros da primeira, por isso que você resolveu fazer mais e foi aprender para poder fazer a primeira Evoque? Isso. Aí eu até chamo particularmente de zona de aprendizado. Então, todo desafio que você passa, seja ele vencido ou não, você tem a oportunidade de aprender com ele. E ali na primeira academia, eu entendi que um bom profissional de educação física não é um bom gestor de academias. E um bom profissional de educação física também não significa que ele é um bom empresário. Existem outras ferramentas de atuação no modelo de gestão. Então, por exemplo, eu me considerava um bom professor de educação física, mas isso não me tornava um bom empresário.
Então, quando a gente comprou a primeira Evoque, eu fui aprender a ser um bom empresário. Eu vou até parar aqui. Ele falou assim, a hora que nós compramos a primeira Evoque, eu quero que isso que você falou agora, você fale novamente. Sabe por quê? Nós estamos indo para o intervalo, claro. Vamos tomar um copo d'água e a gente volta, porque eu quero que você se contagie com as ideias e as dicas para que você monte o seu próprio negócio. Não precisa ser no mesmo ramo dele, mas seja qual for o seu sonho, nós queremos incentivar você. Intervalo, um copo d'água e a gente volta já. Hoje o programa Mulher.com tem o prazer de receber Rodrigo Aze, que é um empresário no ramo de academias e está aqui para nos inspirar. Ou seja, até falamos no bloco anterior sobre o fato dele ter perdido a primeira academia, né? Ela faliu e ele não desistiu. E é isso que nós queremos usar como gatilho para que nós também possamos empreender, ter o nosso próprio negócio, vencer os desafios e obstáculos, porque eles vão aparecer, né? Mas existe uma dica que vem, várias dicas agora, né, Rodrigo? Porque eu queria que você completasse a frase que você falou no final, que a gente teve que ir para o intervalo, ou seja, mesmo tendo falido, você aprendeu? É isso que você queria colocar para nós, para você começar depois a primeira Evoque? Sim, eu aprendi que um bom professor ou um bom profissional não significa que ele é um bom empresário ou um bom empreendedor e vice-versa. Então, de repente, um bom empresário pode ser dono de uma rede enorme de restaurantes sem poder cozinhar. E um bom cozinheiro pode fazer um prato muito melhor do que um empresário que tenha 50 ou 60 restaurantes. Então, cada uma das funções, elas são distantes. E quando eu fali, eu entendi que eu poderia ser um bom profissional de educação física, porém eu não tinha os requisitos de um bom empresário. E eu parti para um modelo de eterno estudante. Eu comecei a ingressar em diversas mentorias, consultorias e conselhos que me trouxeram até aqui hoje. Então, até hoje eu tenho 2, 3 pessoas que eu peço conselho quando eu tenho que tomar alguma direção, né, que é muito grande. Hoje, dentro da empresa, eu tenho um grupo de conselheiros, porém eu tenho também algumas pessoas que eu me aconselho, que são muito importantes para o negócio, que estão em alguns lugares onde eu gostaria de chegar. E desde então, eu sempre tive inserido em institutos ou instituições educacionais. Por quê? Porque eu entendi que se eu me coloco na posição de estudante, eu sempre vou estar em constante aprendizado. E sempre voltado à gestão e empreendedorismo. Você acha que esses estudos, eles são muito importantes, ou seja, quem ainda não tomou esse passo em aprender a gerir o seu próprio negócio, mesmo que ele seja um bom profissional da área, é bom ele ser também um bom gestor? Isso é importante? Eu não diria nem importante, é fundamental. Fundamental. Até, por exemplo, se a gente estiver falando com microempreendedores ou microempresários, ou empresários menores ou médios ou maiores, todos que tiverem sucesso, eles estão sempre em constante aprendizado. Não significa que ele é pequeno ou grande, que ele está sendo sucedido dentro do negócio. Porém, quando você está começando, você começa micro. E se você é um microempresário, um microempreendedor, você precisa de ferramentas para atuar dentro do seu mercado. E existem inúmeras ferramentas gratuitas. Por exemplo, o Sebrae. É uma excelente plataforma de empreendedorismo. Ele disponibiliza muitos cursos, muitos treinamentos de gestão que estão disponíveis para você, ou gratuito, ou de forma gratuita, ou pagando. Mas sempre que for para a linha do pagar, nunca é custo, sempre é um investimento. Sempre Se um empreendedor falar assim, não, eu vou tentar fazer isso, ele já vai entrar com 2 caminhos, o de dar certo e o de não dar certo. 50% para cada um, né? O empresário que fala, eu vou fazer isso acontecer e eu vou dar o meu sangue para o meu negócio, automaticamente ele vai para a linha do aprendizado. Então ele vai procurar alguma instituição ou algum lugar que vai direcionar ele para ele ter uma performance melhor do que sozinho. No caso, você começou a crescer num período em que muitas pessoas perderam o emprego, que foi o período da pandemia. Isso te ajudou a crescer também? Sim, na pandemia, assim como todos, houve um momento de desespero,
por não saber o que estava acontecendo e nem onde eu ia chegar. Eu já tinha a primeira academia aberta, porém, nesse momento, foi um momento onde a ociosidade proporcionou com que eu estudasse mais. Então, eu já estudava, eu acabei estudando mais. Até uma curiosidade, eu não gostava de ler, né, antes de empreender. Até 2012, eu não tinha o hábito de leitura. Em 2018, quando eu comecei a ingressar na parte do empreendedorismo de uma forma estudantil, eu entendi que os livros e alguns materiais e conteúdos eram fundamentais. De 2018 até hoje, eu li, assim, particularmente falando, mais de 60 livros, porque eu vou catalogando. Então, naquele momento da pandemia mesmo, eu acho que eu li uns 15 livros, só naquele momento pandêmico. Então, eu descobri um oceano de oportunidades. E algumas dessas oportunidades foram atribuídas dentro do meu negócio. E quando a gente finalizou a primeira onda, eu abri mais 2 academias. Então, em 2020, que iniciou a pandemia, eu finalizou a primeira onda e em 2021 já tinha 2 academias a mais. Então, já tinham 3 academias. Veio a segunda onda, eu já sabia trabalhar dentro de um cenário pandêmico por conta da primeira. Então, eu entendi um pouco sobre o mercado de escassez, onde tinham algumas limitações de horários, algumas limitações de contato físico e consegui trabalhar na segunda onda dessa forma. Aproveitando a segunda onda, faliu muitas academias, a gente conseguiu fazer a aquisição de outra academia, abrimos a 4ª e a 5ª academia no término da segunda onda. Então a pandemia ela foi um negócio bem complicado, muito difícil. Não vou tirar o peso que aconteceu por conta de inúmeras mortes que tivemos, porém ele também, para o empreendedor, ele pode ser um cenário de oportunidades. Agora, a rede de relacionamentos, o network, de que forma isso colabora para o crescimento deste empreendimento, deste empresário também? O ser humano, aí já é algo mais pessoal meu, mas o ser humano, por si só, ele foi feito para se relacionar. Então, não existe uma forma de você ter sucesso sozinho. Dificilmente você vai chegar em algum lugar sem ninguém. Isso para o negócio ou para a vida. Ninguém consegue viver sozinho, sem contato humano nenhum. E quando você tem a habilidade de se relacionar com as outras pessoas, muitas portas elas se abrem. Então, tá aqui uma dica de como você ser bem relacionado ou criar uma rede de networks. Alguns critérios básicos que funcionam muito e eu duvido que você vai discordar de mim. Ser educado. Ninguém gosta de se relacionar com mal educado. É cheiroso, porque todo mundo odeia ficar perto de gente fedida. Sincero, transparente. Ninguém gosta de trabalhar com gente maquiavélica. Então, se você for verdadeiro, transparente, né, ser uma pessoa limpa, cheirosa e ser educada, algumas portas já vão se abrir. Se você tiver conteúdo, você vai se tornar uma pessoa interessante para que as pessoas te busquem. Então, até outro ponto que é até difícil de falar, por exemplo, você estuda e você gosta, teve a oportunidade de estudar e fazer muitas coisas que agregassem conteúdo para você. Quando uma pessoa senta ao seu lado, você tem muito conteúdo para contribuir. E nessa colaboração, as pessoas se sentem interessadas em estar com você e não por ter o que você quer. Uhum. E aí, quando você se torna uma pessoa interessante, as pessoas sentam do seu lado, aí senta, nossa, a Rita é cheirosa. Nossa, como a Rita é educada. Nossa, como a Rita é verdadeira. É difícil de você não ter algumas oportunidades ou portas abertas através do network. Até na vida daquela outra pessoa com quem você está se relacionando. Perfeito. Essas dicas são fundamentais, principalmente para quem está no comércio. Sim. Aí fica a dica. Sim, já pensou, você vai comprar um vaso de planta, por exemplo. E aí você tem a oportunidade de conhecer o dono da loja que tem o vaso de planta. Aí esse dono da loja é uma pessoa que vai falar com você, tá com couve no dente, chinelo, uma bermuda, né? Fala palavrões e isso aí é pessoal, mas eu não falo, mas a pessoa fala palavrões. Enfim, ela já criou uma barreira a qual você já não vai querer se relacionar com ela. Posso até comprar o produto, mas provavelmente não vou voltar mais. Perfeito. E você, vamos supor que a Rita
é dona de uma cerâmica que faz vasos. A pessoa que poderia fazer contato com você não fez. E se ela tivesse feito, pode ser que você forneceria vasos mais baratos do que o que ela vende na loja. Então, é um exemplo muito simples, mas acontece. Isso, você está dando esse exemplo, mas para todos os âmbitos de negócio. E eu não posso encerrar, né, sem pedir a você uma dica, né, além destas pessoais, dicas você deu para estudar, para aprender sobre o seu negócio, se interessar, buscar um network, novos relacionamentos, enfim, ter o que oferecer. Tudo isso ajuda, pelo menos aqueles que estão pensando em empreender, a crescer tanto quanto você vem crescendo. Perfeito. Então, a minha dica para essa pessoa, caso ela já tenha superado tudo isso que a gente conversou, é que ela vá buscar novos horizontes através de algumas metas, tanto pessoais quanto profissionais. Então, tenha algum lugar onde você queira chegar, né? Invista. Isso não é ser uma pessoa orgulhosa ou vaidosa, isso é ser uma pessoa que sabe onde quer chegar. E a liberdade, ela não está onde você quer chegar, ela está onde você não quer chegar. Ela não está onde o que você quer ter, ela está onde você sabe o que você não quer ter. Então, quando você tem projeção de algo que você quer, você também sabe aquilo que você não quer. E quando você sabe o que você não quer, é libertador. Consegue diferenciar, né? É totalmente libertador. É mais libertador para mim saber o que eu não quero do que o que eu quero. De onde eu não quero chegar para onde eu quero chegar. Então, esses limites são muito importantes. Para você que já tenha tudo isso que a gente compartilhou dentro da cartilha e você cria essas metas, que elas são libertadoras também, ao ponto de você saber o que você não quer para a sua vida. Perfeito. Gostaria de poder conversar mais, porque eu sei que tem muito mais coisa aí dentro, Rodrigo. Não tem muito mais não. Com certeza Obrigado, tem sim. Hoje, só fechando a nossa conversa, você está com quantas academias? Entre franquias e unidades próprias? O lançamento da nossa franquia foi agora em março, então temos algumas unidades já em operação e alguns contratos fechados de franquia. Unidades próprias são 42, com algumas unidades em expansão, já que estamos em fase de obra, em fase de inaugurações, são mais de 50 unidades ao todo. E também temos uma rede menor de um microempreendedorismo que é na mesma linha, que é o Pilates, também com mais de 50 lojas. Também dentro dessa área de saúde e Isso. atividade física. Isso, e para nós vem sido cada dia uma fase maravilhosa de se viver, muito desafiadora, porém cada desafio superado é muito bom. Ai, que delícia! Rodrigo Aze, obrigada por estar aqui conosco. Eu já falei para ele e brinquei com todo mundo aqui no estúdio. Quem sabe a Evoque vem para Campinas, estou torcendo para isso. Perfeito. Que Deus te abençoe demais. E quem sabe numa outra oportunidade você estar aqui conosco para incentivar as pessoas a ter essa disposição e pensar em crescer aí através do empreendedorismo. Obrigada. Obrigado você.